Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar batendo um papo com vocês sobre aquelas características que eu acho importantes que um estudante de direito tenha. Antes eu preciso dizer que ninguém nasceu pronto para ser um jurista, para ser um estudante de direito. Então é normal que você não tenha algumas dessas características, ou se você tiver, você vai poder, durante 5 anos de faculdade, estar aprimorando, estar aprofundando, estar se capacitando melhor. Eu não nasci pronta para fazer a faculdade de Direito. Na verdade, eu não sei nem o que eu tava fazendo. Eu comecei a faculdade de Direito assim, sem saber o que eu estou fazendo aqui, sem ter conhecimento nenhum sobre o mundo jurídico. Então não se preocupem, ok? Se eu estiver falando aqui, você tá aí pensando, caraca, eu não sou assim, meu Deus, eu não sei como ser assim, meu Deus, eu tô com medo, isso tá me assustando. Não, é apenas um vídeo só pra eu estar comentando aqui com vocês algumas coisas que eu acho interessante você ter. Então já curta esse vídeo, comenta aqui o que você tá achando e compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda muito aqui no engajamento do YouTube. Então vamos para as características. A primeira característica que a gente precisa ter é ser uma pessoa crítica, analítica, minuciosa, detalhista. Porque durante toda a profissão jurídica, depois que tu se forma, a gente vai estar lidando com casos e a gente precisa analisar esse caso de todas as formas possíveis, analisando o caso por completo. E a gente precisa olhar todos os ângulos dessa situação para a gente poder encontrar uma solução realista para aquele caso. Então comece a trabalhar esse senso crítico na sua mente e passe a ser uma pessoa mais observadora também, não uma pessoa muito precipitada. Segunda característica, e essa é uma que todo mundo tá trabalhando constantemente, porque ela é bem complicadinha da gente conseguir, quer ser uma pessoa mais focada. Então, durante sua faculdade, você vai ter que lidar e estudar materiais longos e complexos. E para isso, você precisa estar com foco total naquilo que você está fazendo. Porque, gente, cá entre nós, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você pega lá para ler aquela doutrina, você começa a ler, e quando você leu 5 páginas e você não faz a mínima ideia do que você estava lendo. Isso já aconteceu várias vezes comigo, principalmente quando eu ficava lendo doutrina de direito penal. Hoje em dia, direito penal já não é tão complicado para mim, mas durante a faculdade foi uma luta para conseguir compreender aqueles assuntos. E tem duas coisas que eu passei a fazer que eu vi uma melhora no meu foco durante os meus estudos. A primeira, e são duas coisas bem clichês. A primeira é fazer atividade física, então depois que eu passei a fazer atividade física, liberando endorfina, tendo aquele momento para eu poder extravasar, eu ficava mais tranquila durante os meus estudos. E a segunda é não mexer no celular. Sempre estou recebendo perguntas, Alana, o celular me atrapalha demais durante o estudo. O celular, ele não me atrapalha durante os estudos. Eu pego o meu celular e deixo atrás de mim, aqui na minha cama, onde eu estou sentada, eu estudo aqui na minha mesa, eu deixo lá atrás de mim o meu celular, com a tela virada, em modo avião ou no silencioso. Eu não respondo o WhatsApp, pode ser quem for, eu não respondo, tô nem aí. Não fico curiosa também para ler as mensagens. Ou você também pode pegar o seu celular e usar ele como timer, cronômetro de estudos, porque assim você vai estar cronômetro de estudos, porque assim você vai estar dando uma utilidade para o seu celular naquele momento que você está focado durante os estudos. Se nada disso resolver, é porque você tem que tomar vergonha mesmo na tua cara e acordar para a realidade, porque você não vai conseguir as coisas se você não estudar naquela mesa, independente se você quer ser servidor público, advogado, o que for. Você, como estudante de direito, você vai passar muito tempo estudando. Terceira característica é a oratória. Essa é uma característica que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Eu mesma tenho. Direto eu começo a gaguejar quando eu tô falando, meu pensamento voa, eu esqueço o que eu tava falando, mas isso é algo que a gente trabalha com o tempo, muito treinamento. Então eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês e eu já tô treinando isso, por isso que eu acho até interessante vocês fazerem um Instagram, fazerem stories, conversando, compartilhando suas dicas de estudo ou compartilhando a rotina de vocês de estudo, porque você, querendo ou não, você já tá aprimorando também as suas ferramentas. Mas só que isso você pode
fazer treino, aprender a sua dicção. É importante você também ter um bom vocabulário. Um advogado, na hora que ele vai fazer um tribunal de júri, uma audiência, uma sustentação oral, é interessante que ele saiba se portar perante, né, os juízes e ter um vocabulário interessante, uma coisa mais formal do que informal, né? Que eu trago aqui vídeos para vocês bem formais, só que não é desse jeito. Na hora que o advogado tá lá fazendo uma sustentação, ele precisa ter um porte. Então isso é algo que vai sendo trabalhado durante a faculdade e não tenha vergonha de procurar ajuda, principalmente se você é uma pessoa muito tímida. Me mandam mensagem: Alana, eu sou muito tímida, mas quero fazer direito, não sei o quê. Você acha que é importante? Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre timidez durante a faculdade de direito. Mas qualquer coisa, procure ajuda, porque pra mim, na minha visão, uma pessoa muito tímida não vai combinar muito na faculdade de direito, porque a nossa voz é o nosso instrumento, nós como juristas. Então, a gente precisa falar, a gente tem um papel de defender causas, de encontrar uma solução para aquele caso, e nossa voz é a voz do cliente. Então, trabalhem isso também, melhorem isso, oratório. Quarta característica, você precisa ser uma pessoa imparcial. Quando a gente pega um caso para tentar encontrar uma solução para aquele caso, a gente tem que analisar todas as circunstâncias antes de tomar uma decisão, antes de ter uma solução para aquele caso, como eu falei na primeira característica sobre ser uma pessoa analítica. Aqui é óbvio que quando a gente tem o nosso cliente, a gente toma o lado do nosso cliente, a gente vai defender o nosso cliente. Mas você não pode sair julgando as coisas antes de saber o que realmente aconteceu. E uma coisa que eu recomendo para vocês, principalmente nós como juristas, sempre tô falando isso, mas nós como juristas, nós temos que sair do senso comum. Então a gente vê aí sendo compartilhada inúmeras notícias, casos, crimes, e a gente já se precipita tomando decisões com base no senso comum. E não é assim que funcionam as coisas. Lógico que a gente, na maioria das vezes, nós não temos acesso ao processo, ao inquérito, aos autos, né, daquele crime, mas eu peço que você não seja uma pessoa tão precipitada assim e comece e tome decisões sendo um juiz aí do povo. Não é assim que funciona no direito, ok? Então já fuja um pouco do senso comum. E a quinta e última característica você precisa ser uma pessoa determinada, aquela pessoa que não desiste facilmente. Porque olha, eu vou falar pra vocês que não é fácil. Você vai passar 5 anos da faculdade, que é uma faculdade que não é fácil também. Muitas pessoas chegam e me falam: Alana, direito é fácil, direito é muito difícil, como é que é? Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico pra vocês e respondo essa pergunta. Mas nada é fácil, né, gente? Ainda mais direito que tem uma formalidade específica, tem uma linguagem jurídica que nós temos que aprender essa linguagem também. Não se preocupem, vocês vão aprender. Depois você se forma, você tem que passar na OAB, depois você começa a advocacia e você percebe que não é muito diferente daquilo que você aprendeu durante a faculdade. Então, não desista, ok? Seja persistente. E se você tá procurando o caminho mais fácil, não recomendo o direito para você. Na verdade, eu acho que não existe nenhum caminho fácil, independente do curso que você for escolher. Independente se você quer abrir uma empresa, o que você quiser ser, não vai ser fácil. Compreenda isso, querido. Se as coisas fossem tão fáceis assim, né? Começa a refletir sobre isso. E por último, eu queria trazer umas características aqui que são clichês, por isso que eu não acrescentei. Eu falei essas 5 que são diferentes pra mim, e as outras que eu vou comentar aqui com vocês são clichês e que quase todo mundo sabe. E a primeira é que você precisa ser uma pessoa que goste de ler e de escrever. É óbvio, né, que você pode começar aí a faculdade, né, sem gostar de ler e sem gostar de escrever, e durante a faculdade você vai aprendendo isso, mas saiba que você vai passar o resto da sua vida lendo muito e escrevendo muito. Até porque, como eu comentei com vocês, é o nosso instrumento. A gente precisa defender o cliente tanto oralmente, falando,
perante o juiz, quanto escrevendo. Você precisa aqui criar teses jurídicas. O que são essas teses? São meios de defesa. Ah, meu cliente, ele tem direito a isso, porque está no artigo tal do Código Civil e ainda contempla essa doutrina, essa teoria, de acordo com o doutrinador tal, diz que sim, meu cliente tem direito a isso. Temos também uma jurisprudência que comprova que outros tribunais têm concordado com esse direito ao meu cliente. Então, você tem que estar sempre lendo, pesquisando, e se capacitando, qualificando, buscando mais, estudando muito, para você poder defender o seu cliente. Então, não ache que você vai estudar apenas na faculdade, não, o resto da sua vida estudando. Então, você precisa gostar. Eu, particularmente, amo, adoro, amava essa parte durante o meu estágio, ficar encontrando teses jurídicas, procurando jurisprudências. Muito bom. Segunda característica, você precisa ser uma pessoa sociável, uma pessoa que goste de se comunicar com os outros, dialogar, extrair informações, ter uma habilidade de se relacionar com o seu cliente ou com outras pessoas também. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Quando você chegar naquela sua sala e o professor fazer uma perguntinha lá sobre fulano não, eles sempre falam assim: o que vocês acham sobre isso? Aí ele fica esperando alguém comentar, né? Expor a sua opinião, e a sala inteira fica em silêncio e fica todo mundo assim. Então, levanta a mão e fala: professor, eu acho isso. Não tenha medo de errar na sala de aula, não tenha medo de emitir as suas opiniões na sala de aula. É óbvio, né? Cuidado com as suas opiniões aí, né? Porque tem umas pessoas que elas são bem extremistas e rola aquele barraco todo na sala de aula. Calma, queridos, calma, deixa pra rolar esse barraco na audiência ou no tribunal de júri. E a terceira característica, essa não é tão clichê assim, mas você precisa ser uma pessoa que fica bem sob pressão. É óbvio que ninguém fica bem sob pressão, mas aprenda a disfarçar, pelo menos, que você tá nervoso, que você não tá se sentindo muito bem com aquela pressão. Então tenha autoconfiança. Tenha calma naquelas situações desfavoráveis para você, que te deixe um pouco constrangido, porque sim, meu querido, depois que você se forma, principalmente, você vai bater na trave com algumas coisas, você vai acabar discutindo com o advogado da outra parte e sempre vai rolar um barraquinho, alguma coisa assim. Então você precisa saber lidar com as críticas, com as argumentações contrárias ao seu ponto de vista. Então, fica a dica aí para você treinar, por exemplo, com as opiniões políticas. Eu vou falar aqui um exemplo pessoal. Eu e o meu namorado, nós temos opiniões políticas diferentes. E assim, a gente evita, sempre rola assim, ele começa a falar algumas coisas, eu não concordo com aquilo, mas eu fico sempre na paz, de boa, porque aquela discussão não vai dar em nada, ele vai continuar pensando da forma que ele pensa, eu vou continuar pensando da forma que eu penso, e tá ok. O importante é que a gente se ama, mas tente não brigar, né? Saiba manter a paz sobre essas situações. Eu comentei com o pessoal no Instagram, mas eu não compartilhei aqui com vocês. Eu posso estar gravando um vídeo depois, se vocês quiserem. Mas no mês de novembro do ano passado, eu passei o mês inteiro como jurada de tribunal de júri aqui em Brasília. Eu já tinha assistido júri já durante a faculdade, mas dessa vez foi diferente porque eu fui jurada. E, gente, tribunal de júri é uma peça de teatro, né? Tá lá o promotor fazendo sustentação dele, e tá lá a defesa fazendo sustentação dele, e sempre rola aquelas discussões cabulosas. Gente, eu fiquei chocada, porque assim, eu nunca tinha visto júris dessa forma. Durante a faculdade foi mais tranquilo, mas aqui no fórum que eu assisti, era muito cabuloso, e você via assim, o promotor, ele era muito experiente, mais de 20 anos naquele fórum trabalhando, né, como promotor, e só chegava advogados, assim, eles iam na onda do promotor. O promotor chegava, fazia zoações, porque sim, gente, as pessoas zoam
assim, rola xingamento, é algo assim bem cabuloso. Eu fiquei chocada, chocada. E os advogados sempre tremendo, você via assim na cara que eles estavam super desconfortáveis e isso acabava prejudicando a defesa deles, porque você via assim depois, né, que acabava todo o júri e a gente era liberado, e eu escutava os jurados comentando, falando mal da defesa, que tava na cara que a defesa tava morrendo de medo, não sei o quê. Então trabalhem essa questão de você estar sob pressão. Bom, gente, no mais, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse pra vocês, se você não tem uma característica dessa, não se preocupe. Isso é algo que você vai ter 5 anos, gente. 5 anos é muito tempo pra você poder estar trabalhando todas as características. Eu estou aqui, me formei em 2018 e até hoje eu não me considero perfeita, e ninguém vai ser perfeito, ninguém vai estar prontamente preparado para ser um jurista, um advogado, um juiz. Tudo é aprimorado. A perfeição leva tempo e a perfeição, em alguns casos, é inalcançável. Fica aí a reflexão bem profunda. Mas é isso. Se tem alguma característica aqui que você acha importante e eu não comentei aqui com vocês, por favor, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Voltamos aos 2 vídeos por semana, gente. Eu sei que ano passado, quando deu assim o segundo semestre, eu comecei a ficar um pouquinho, né, irresponsável aqui com o canal. Deixei de compartilhar alguns vídeos, mas minha vida tá sendo uma loucura ainda. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo nesse ano, na verdade ninguém sabe, mas eu tô dizendo em outras áreas da minha vida, então tá bem diferente esse ano pra mim. Mas é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e tchau, chega de falar.